Pronto, isto é um caderno, o tema de hoje é o caderno de campo. O que é o caderno de campo? Como é que se constrói? E o caderno de campo simplex, que é aquilo que eu quero fazer convosco, que é meramente um exercício, ok? Portanto, isto é o objetivo para hoje. Eu agora vou abrir algumas páginas. Esta página eu vou apagá-la, porque é a última parte da nossa sessão de hoje. Já agora, mais uma vez, peço-vos desculpa, mas sempre que vocês não ouvirem, sempre que vocês não tiverem a ouvir ou nem me tiverem a ver, vocês manifestem-se logo, ok? Então vamos lá. Não é este que eu quero. Ainda não consegue ver nada? Diana, peço-lhe. De resto, toda a gente consegue ver. E ouvir. Ok, maravilha. Então vamos lá. Objetivo. O que é o caderno de campo? O caderno de campo é, no fundo é o passaporte fitossanitário da planta. Desde o momento pré, em que nós preparamos o solo e preparamos e fazemos todas as operações que decorrem e que antecedem um processo de plantação ou um processo de sementeira, e posteriormente vamos para o passo seguinte, que é as plantas. O que é que nós temos que estimar? Temos que estimar quantas horas é que vamos demorar a mobilizar, ou estimar, ou depois de fazermos, apontarmos. Veja lá. Já me consegue ouvir, Francisco? Conseguem ouvir-me agora? Bom, meus senhores, o caderno de campo é nele que nós fazemos os registros de tudo o que tem a ver com a cultura. Eu vou pegar agora no exemplo de um caderno de campo preenchido para vocês poderem ter contacto com aquilo que nós fazemos quando estamos a preparar. Isto é algo que cada um de nós deve fazer quando temos a nossa exploração agrícola. Portanto, vou-vos pedir que vejam. Primeiro temos que descrever quais são as parcelas em que nós estamos a trabalhar. Eu vou passar isto para o lado direito do ecrã. Quais são as parcelas em que nós estamos a trabalhar e, neste caso, aparece a textura do solo. Este pode-se fechar. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós, quando temos um terreno, temos que identificar as parcelas. Ao identificarmos as parcelas, temos subparcelas, que não interessam para aqui, mas que temos zonas homogéneas. Temos zonas homogéneas. E o que é que está nessas zonas homogéneas? São zonas em que o tipo de solo é igual ou semelhante. Neste caso temos 3 tipos de solos diferentes. Um solo de textura franco-arenosa, um solo de textura franco-argilosa e um solo de textura franca. Ok? No solo de textura franca eu vou fazer olival, ou tenho olival, em agricultura biológica. Coloco as variedades ou castas, porque isto também pode ser aplicado à vinha e à videira, que estamos a trabalhar. Ou então as variedades de
hortaliça ou de solanácea que eu vou colocar. Depois tem que ter, em alguns casos, quando aplicável, no caso de culturas permanentes não dá para fazer rotação, mas no caso de culturas temporárias eu posso e devo sempre fazer uma rotação. Rotação essa que deve devolver ao solo os nutrientes que as culturas tiram. Para além da rotação, tudo quanto seja relacionado com fertilizações, adubações, etc., eu devo utilizar também. No caso de culturas permanentes, neste caso, pessegueiro da variedade de maracutão, é o pêssego de roer. Coberto vegetal, ou seja, tem cobertura vegetal no solo. Cobertura vegetal essa que tem enrelvamento. O enrelvamento mantém os níveis de umidade do solo aceitáveis, bem como o nível de fertilidade do solo também é um nível aceitável, ok? Tudo bem até aqui? Estão-me a ouvir perfeitamente agora? Continuando. Eu aqui meto a área que é candidata ao projeto, em alguns casos não interessa. E depois faço um registro de todas as atividades que decorrem do tempo em que aquela cultura esteve no solo. Quando há problemas de fitossanidade, registro os problemas detectados e registro a forma como os resolvi e registro também a área que foi tratada e as horas que eu demorei a fazer o tratamento. Se tenho podas para fazer, registro o número de horas em que tive que fazer o tratamento. Registro o número de horas que tive de fazer as podas. Isto é importante porque esta informação, se eu trabalho com outras entidades, elas, imaginem, grupos, grandes superfícies comerciais, que às vezes têm certificações para Global Gap e outras ISOs que eles têm. De vez em quando têm que fazer auditorias. Para quê? Para comprovar que, para além das análises que eles às vezes fazem aos produtos, depois têm que fazer a comparação entre o resultado das análises e aquilo que vem descrito no caderno de campo. Se porventura há não conformidades, pode haver problemas, ou então pode ser apenas uma falha de comunicação e alteram-se as questões. Mas eu aqui registro tudo, desde o número de horas de trabalho temporário, de mão de obra, desde o número de horas que eu demoro a gradar, ou fresar, ou qualquer tipo de mobilização, tratamentos fitossanitários que eu faço na cultura agrícola, adubações, tem tudo o seu registro, ok? Vou-vos mostrar um exemplo mais atual, que são os cadernos de campo deste Programa de Desenvolvimento Rural, não do anterior. Estão a ver? Estão todos a ver, mais uma vez? Muito bem. Então pronto. Eu no caderno de campo tenho que identificar o produtor, tenho que dizer onde é que é a sede da empresa. Isto aqui é para fins de aplicação. Isto aqui é para fins de identificação do beneficiário, é para fins de candidaturas. Mas o mais importante é o nome, a morada, o número de identificação, o número do IFAP e depois aqui em baixo,
se é produção em modo de produção biológico ou se é produção integrada. Se é na parte vegetal, se é na parte pecuária ou se é na parte de transformação. Parte de transformação pode ser mel, pode ser compotas, pode ser qualquer produto transformado, por exemplo, até pode ser o vinho. Recebe as uvas e sai o vinho. Portanto, isso é uma transformação que a cultura tem. Aqui, novamente, o número do parcelário, qual é a zona homogénea em que aquilo se encontra, qual é a área, que cultura é que nós estamos a tratar, se há rotações previstas, como é que eu vou fazer, como é que eu prevejo fazer a conservação do solo, porque eu tenho que ter práticas práticas de conservação do solo, e depois todas as medidas que estejam previstas, não é medidas curativas, mas sim medidas preventivas de tratamento da cultura, também têm que constar. No caso dos animais, é um bocadinho diferente. Espécie, vacas de leite, por exemplo. Modo de produção, integrada, intensiva, conversão para a agricultura biológica. Depois, número de cabeças normais. Uma vaca vale uma cabeça normal, mas uma cabra já só vale 0,15 cabeças normais. Isto é para fins de subsídio. Depois se estão em pastagem, e se a pastagem é permanente, ou se é um aproveitamento forrageiro, ou se é uma superfície forrageira temporária, qual é o tipo de alimento que eles tomam e a quantidade, porque assim podem comer forragem, podem comer alimentos compostos, mas também podem tomar suplementos para o seu desenvolvimento. Qual é a finalidade da produção? Neste caso, nas vacas de leite, é a produção de leite. Se fosse bovinos de carne, era a produção de carne. É este tipo de observações que depois têm que constar no caderno de campo. Aqui é o registro de todas as intervenções que foram efetivamente feitas e que não estavam previstas, ou que estavam previstas, e aqui é a nota. Quantos litros de água gastámos, quantos litros de produto gastámos, quantos quilos de adubo é que pusemos. Isto tudo vem neste preenchimento. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Querem colocar alguma questão? Já vos mostrei um caderno de campo preenchido, já vos mostrei um modelo de caderno de campo atualizado e agora vou querer construir com vocês, já está mais ou menos preenchido, um caderno de campo à minha moda, que é como eu faço o registro das culturas. Claro que isto depois deve ser tudo transcrito para estes cadernos de campo oficiais, mas eu às vezes, como ando no campo, dá-me jeito de ter algum documento ou um fecheiro na Drive onde eu possa fazer registros rápidos, ok? É isso que eu vos vou mostrar agora a seguir. Mais uma vez pergunto, toda a gente me está a ouvir? Ok, então vamos prosseguir. Vou trancar esta e vou-vos apresentar aquilo que é o meu modelo de caderno de campo. Então, vamos pegar, vamos pôr o nome, neste caso é Quinta Pedagógica do Castanheiro. O ano, podemos considerar o ano de 2020 e aproveitamos para colocar o mês de janeiro. A área total da exploração são 5,5 hectares, que é o mesmo que nós termos 55 mil
metros quadrados, porque um hectare são 10.000 metros quadrados. E produção ou produções. Neste caso, vamos só cingir-nos a uma. Brócolos, que é uma cultura que tem bastante saída na quinta pedagógica da nossa escola. Muitas das vezes nós fazemos um mercadinho de 15 em 15 dias e nesse mercadinho um dos produtos que sai melhor é o brócolis. Portanto, é um dos produtos que tem que ter mais exposição. Mas entre brócolis também fazemos alface, também fazemos coentros, cebola, batata, couve lombardo, etc. Ora, neste caderno de campo que eu adapto, eu coloco sempre produto, designação, descrição das intervenções, produto, descrição das intervenções, que são das mais variadas que vocês podem pensar. Operações culturais. Depois, área. Área ocupada, peço desculpa, ocupada pela cultura. Unidades necessárias. Fatores de produção. Custo de aquisição. Custo total e observações. Oi, as observações é no outro lado. Então, vamos definir cultura, brócolis. Descrição das intervenções. Mobilização. Que tipo de mobilização? Gradagem. Área ocupada pela cultura. 1000 metros quadrados. Unidades necessárias. Neste caso, para a gradagem, vou necessitar de uma hora, trator, custo de aquisição. Quanto é que custa uma hora o trator a trabalhar? Podemos definir como 15 euros. Portanto, aqui vão ser 15 euros no custo. Depois, vamos falar adubação. Distribuidor de adubo. Nos 1000 metros quadrados. Vamos demorar cerca de uma hora a fazer a intervenção.
vamos precisar de 2 colaboradores, peço desculpa, com um custo de aquisição de 5,50€ à hora. Perdão. Vezes 2 e aqui vamos demorar 1 hora, peço desculpa. Depois vamos falar de qual é o custo. Portanto, 1 hora, 2 trabalhadores, 11€ de custo. E nós vamos sempre somando isto. Depois, vou partilhar com vocês. Depois há mais uma operação. Armação Camalhões. Descrição da intervenção. Operação cultural. Armador Camalhão. Para os 1000 metros quadrados, eu vou demorar mais ou menos 0,25. Que é 0,25 é um quarto de hora. Vou precisar do trator. Mais uma vez, o seu custo ronda ali os 15€. 15€ vezes 0,25. Portanto, vamos lá fazer contas. €3,75. Depois, plantas. Descrição das intervenções. Unidade de plantação. Número de plantas a adquirir para os 1000 metros quadrados. E aqui eu chego às observações e coloco que o compasso que quer dar nos brócolos são 0,40 por 0,50 metros. Como é que eu vou descobrir quantas plantas é que preciso? Multiplico 0,4 por 0,5. 0,4 vezes 0,5 dá 0,2 metros quadrados. E eu quero saber, em primeiro lugar, num metro quadrado, quantas plantas é que eu consigo colocar. Portanto, divido 1 por 0,2. Dá 5 plantas. Se são 1000 metros quadrados, vou precisar de 5000 plantas. Certo? Não estou a fazer nenhuma conta errada. Para não, malta. Até aqui estão a acompanhar. Vamos supor que o seu custo de aquisição ronda estes cêntimos. Fazemos como? Multiplicamos 5000 por 0,056. Portanto, vamos ter um custo só inicial, que agora falta mais coisas, que falta as plantações. Em alguns casos a plantação já é automática, no caso da quinta pedagógica a plantação manual é feita pelos alunos. Para eles estas 5000 plantas eles vão demorar cerca de 4 horas, 4 colaboradores. Perdão. Por os 1000 metros quadrados à mesma. Unidades necessárias. Então, 4 horas vezes 4 colaboradores são 16 unidades. Fator de produção, mão de obra. Quanto é que custa? A gente estipula sempre um valor de tabela. Este valor devemos sempre contabilizar para depois eu conseguir saber quanto dinheiro é que vamos ter que vender cada quilo de brócolis. Isto vai dar
€88. Como veem, já tem aqui pano para mangas, já tem aqui uns custos engraçadinhos. Pronto. Isto são os custos de intervenção inicial. Depois temos que lhe somar a quantidade de água, a eletricidade que se gastou. Claro que isto é por estimativa, como devem calcular, não vamos estar aqui a esmiferar os números todos. Mas é só para que se possa ter uma percepção de como é que as coisas devem funcionar efetivamente. Então, depois também tenho que registar, à medida que for necessário fazer alguns tratamentos, tenho que colocar alguns tratamentos na terra. À medida que for necessário dar adubação, também tenho que fazer alguma adubação na terra. E isto é como nós preenchemos. Depois vai-nos dar um valor de custo de produção, custos iniciais de produção. Cada planta ou cada quilo de brócolis demora X, custa X, e é assim que nós depois baseamos as nossas margens. Portanto, todo o registro fica aqui para que facilmente eu consiga chegar, ou alguém consiga chegar, olha, houve um problema fitossanitário, uma doença que foi tratada desta maneira. Gastámos X com as instalações das culturas. E é assim que as coisas funcionam. Pergunto-vos, têm alguma dúvida? Perceberam mais ou menos como é que funciona esta história do caderno de campo? Pessoal, dúvidas? Peço desculpa por não nos termos apercebido logo de que isto não estava a dar som. Quando for assim, mandem-me logo mensagem para o chat, que é para podermos, para nós conseguirmos depois resolver o problema. A escusam de vocês estar a perder tempo e tempo vosso que é precioso para vocês conseguirem estudar e adotar a matéria. Se não têm mais dúvidas, disponibilizo-me para algum esclarecimento adicional que queiram. Se não têm mais dúvidas, damos por terminada a sessão.